não tem outra forma de eu começar esse vídeo que não seja agradecendo pelo apoio na divulgação e nas críticas e nos elogios aos 2 primeiros vídeos que eu coloquei na internet. Queria agradecer também a toda a equipe que tem me ajudado e tornado esse vídeo possível. Thiago, Yasmin, Gabriel, Hilária, Verônica, Felipe. E o tema aqui hoje é anticomunismo. E se só de eu falar essa palavra já te subiu uma raivinha ou um arrepio, você já tá com medo ou já quer desligar, não, fica aí. Ou se você, por outro lado, pensa que já é tarde demais para falar de anticomunismo e que essa ideia já se instaurou no Brasil e no governo, também vou mostrar que ainda dá tempo e que ainda é muito importante falar sobre esse assunto. É completamente aceitável ser anti ou ser contrário a uma ideia que você não concorda que seja a melhor para você ou para o seu país. Porém, a gente tem que saber definir exatamente aquilo que a gente é contra e saber as proporções e o poder do que a gente está se colocando contra, para não desprender uma energia e uma atuação política ou social que seja exagerada, que seja desmedida. Para deixar isso mais claro, vou usar uma linguagem que aqui a gente ou gosta ou engole, que é a linguagem do futebol. É muito comum ser anti-corintiano. E é ok, é tudo bem torcer contra, torcer para que o time de repente perca um título, ou não gostar de um jogador específico. O problema é quando a sua torcida contra um time fica maior que a sua torcida pelo seu próprio time. Aí você começa a ficar um pouco chato, um pouco exagerado, perde a magia de acompanhar o futebol. Isso, quando aplicado à política, é muito preocupante, porque pode levar, inclusive, a perseguições. Pior ainda, pensa que não é o Corinthians, pensa que alguém mobiliza toda essa energia para criticar o 15 de Jaú, e fala até em cancelar o Campeonato Brasileiro inteiro porque não gosta do 15 de Jaú. Será que isso é adequado? Essa é a ideia que a gente vai discutir aqui hoje. A gente precisa entender exatamente o que é o comunismo e da onde tirar isso, se não de um dos principais autores comunistas, que é o Karl Marx, que escreveu o Manifesto do Partido Comunista junto com o Engels em 1848. Quando Marx escreveu esse livro, o número de operários nas indústrias vai cada vez maior diante da Revolução Industrial em avanço, e as tensões nesse campo também ficavam cada vez mais intensas. E aí o Marx vai lá e diz que uma sociedade comunista é inevitável, mas para isso tem que se passar primeiro por uma fase socialista, na qual os operários juntos vão tomar o poder, mesmo que com violência, ocupar o Estado e aos poucos instaurar a sociedade comunista, que é aquela sem classes sociais, sem propriedade e totalmente igualitária. Todos passam a compartilhar esses meios de produção que antes estavam restritos aos ditos burgueses. Então, o que Marx e Engels estão estudando, mais do que propondo, mas também divulgando, é uma transformação radical na base da sociedade, mudando todas as concepções que a gente conhece do que tem por aí hoje. E isso pode assustar bastante. Então, essa proposta comunista já era usada como crítica desde quando eles escreveram um livro em 1848. Eu vou ler um trechinho aqui. Que partido de oposição não foi taxado de comunista pelos adversários no poder? Que partido de oposição rebateu tanto aos homens mais radicais da oposição quanto a seus adversários reacionários com a acusação injuriosa? Então a gente vê que essa troca de acusação de comunismo, ou seja, daquele que propõe uma transformação radical, já vem lá desde 1848, quando eles escreveram o livro, e teve vários momentos, está perpetuado até hoje, como por exemplo nas eleições de 2018, com as trocas de acusações diretas entre os candidatos de que esse era mais alinhado ao socialismo, esse era mais alinhado ao comunismo. A gente viu isso na eleição presidencial, viu isso na eleição para o governo de São Paulo e por aí vai. Então, a gente tem um anticomunismo que também é histórico e que também reflete na história do Brasil. Segundo o historiador Rodrigo Mota, da UFMG, que escreveu um livro chamado O Perigo Vermelho, no século XX o Brasil passou por 3 principais ondas comunistas. Uma nos anos 30, durante o começo do Estado Novo, uma nos anos 40, lá com a Guerra Fria, e uma nos anos 60, durante o governo João Goulart e o início da ditadura.
A gente vai ver agora um pouquinho de cada um desses momentos, não tem como eu dar conta de todo o período. A gente vai dar uma pincelada para ver o caráter dessa ameaça comunista e as medidas que foram tomadas contra ela, para a gente entender os cuidados que a gente tem que tomar com esse discurso atualmente. Vamos começar, então, lá com o Estado Novo, mas antes disso a gente tem que dar um passinho para trás. Em 1917 aconteceu a Revolução Russa e o comunismo começou a sofrer uma tentativa de implementação em um grande país, mostrando que uma transformação radical era sim possível. Em 1922 se funda o Partido Comunista no Brasil, que é imediatamente colocado na ilegalidade. E em 1935 se tem a chamada Intentona Comunista. Entrou assim para a historiografia, mas é a ideia de que um pequeno grupo tentou derrubar o presidente Getúlio Vargas para implantar o comunismo do Brasil, mas foi rapidamente reprimido. O Getúlio Vargas, desejando ampliar os seus poderes, junto aos seus aliados políticos e alguns militares, cria o chamado Plano Cohen, no qual uma suposta conspiração comunista estava pronta para tomar o poder, propondo medidas muito esquisitas, como o estupro generalizado, e apenas a reação do governo, aumentando seus poderes, implantando uma ditadura, poderia resolver essa ameaça. Então Getúlio Vargas criou um falso perigo comunista para ampliar o próprio poder. E aí a gente pode pensar, nossa, como Getúlio Vargas foi criativo. Não, não é o caso. Mussolini já tinha feito isso na Itália, dizendo que sofreu um atentado planejado pelos comunistas e apenas aumentando seus poderes ele poderia salvar a Itália dessa ameaça. E na Alemanha, transicionando para o nazismo, houve um incêndio do congresso deles, chamado Reichstag, e a culpa recaiu sobre os comunistas, permitindo a Hitler aumentar também os seus poderes para acabar com essa ameaça que estava supostamente espalhando o caos pela Alemanha. Mas Rafa, como você pode dizer que esse plano Cohen, que essa conspiração comunista era falsa? Membros do exército mesmo já falavam lá em 1945, após o Estado Novo, para a imprensa da época, que foi uma conspiração. O general Góes Monteiro deu essa declaração para grandes jornais, como por exemplo o Globo. E atualmente o estudo confirma e mostra que realmente se tratava de um plano falso, uma proposta varguista para aumentar o seu poder, implantar sua ditadura do Estado Novo e se consolidar no poder. Daí a gente pode avançar mais alguns anos e a gente chega à segunda onda anticomunista, onde entra um ator novo, mas nem tão novo assim, os Estados Unidos. Por quê? Após a Segunda Guerra Mundial, dois países saíram poderosíssimos desse contexto. A União Soviética, que era essa Rússia que eu falei que teve a Revolução em 1917, e os Estados Unidos. E esses dois países passam a disputar hegemonia e influência no mundo, chegando inclusive essa disputa até o Brasil. O que acontece por aqui é a cara da Guerra Fria, porque se por um lado é o momento de auge do PCB, chegando a ter 12% dos votos em território nacional e elegendo 14 deputados e um senador, é o momento em que também é eleito o presidente Dutra, que propõe e consegue fazer um alinhamento total aos Estados Unidos, tanto no plano econômico quanto no plano diplomático e ideológico, o que envolve a cassação, a perda do mandato de todos esses deputados comunistas que foram eleitos e a colocação do partido na ilegalidade, acusado de estar conspirando com Moscou para implantar o comunismo no Brasil. E aí, com esse alinhamento aos Estados Unidos, a gente passa a receber muita informação, muito conteúdo americano, propagando o anticomunismo e fazendo a gente desconfiar de tudo que parecesse uma ameaça aos interesses estadunidenses. E aí a gente vai caminhando, então, para a terceira onda anticomunista. O Jânio Quadros é eleito, ele é um ferrenho anticomunista, apesar de algumas surpresas que ele faz, como condecorar o Che Guevara. Mas o Jânio, ele renuncia. E aí chega ao poder o João Goulart. E João Goulart tinha características nacionalistas, estatistas e tinha muito contato com os sindicatos. Isso deixa os Estados Unidos e as elites nacionais extremamente preocupadas com esse homem mais à esquerda no poder. Outra coisa que acontece já no cenário mundial é a Revolução Cubana, algo que não era imaginado, um país na América Latina se alinhando e se aproximando de algo que parecia ser bem comunista. E aí os Estados Unidos deixam o radar mais ligado. É mais ou menos nessa época que surge aqui, em 1962, o IPES,
e o IBAD, dois institutos que vão se identificar como grupos de estudos, que vão difundir propaganda anticomunista em livros, em filmes, e também vão estimular candidaturas que sejam ferrenhas opositoras ao suposto risco de comunismo que tinha no país. O presidente João Goulart, por seu lado, vinha propondo reformas de base, que eram reformas graduais e muito alinhadas à social-democracia, pensando em inclusão social e distribuição de renda. Mas como os Estados Unidos e as elites nacionais não estavam nem um pouco satisfeitas com o João Goulart, passaram a depositar sobre ele o peso de representar uma ameaça totalitária e comunista no Brasil. Esse totalitarismo seria pensado a partir do que vinha sendo o governo de Stalin lá na Rússia. Bom, fato é que João Goulart era um social-democrata, como a gente consegue analisar historiograficamente hoje, e pouco tinha a ver com o comunismo. Mas como ele estava em contato com os sindicatos, e alguns sindicatos pensavam as ideias comunistas, tinha uma brecha aí para associar o presidente a essas ideias e transformar ele num perigo. E assim as pessoas começam a ir às ruas preocupadas com essa ideologia exógena que vinha se espalhando supostamente pelo Brasil, ameaçando nossos interesses nacionais, e passam a lutar, curiosamente, pela democracia, contra um presidente eleito. E aí, nesse contexto de caos, parece que apenas uma solução armada e forte será capaz de dar conta de resolver o caos que supostamente está acontecendo no Brasil. As pessoas vão às ruas, ocorre em 1964 a famosa Marcha da Família com Deus pela Liberdade, pedindo democracia, pedindo o fim do governo João Goulart e até colocando Deus no meio, porque supostamente os comunistas seriam ateus, estariam propagando ideias ateias que atacariam a família brasileira, e alguém precisava fazer algo urgente para salvar o Brasil. E então, com essa marcha e com o apoio de grande parte da sociedade, começa a ditadura militar no Brasil, que vai durar 20 anos e aí vai reprimir totalmente qualquer manifestação comunista. Você pode estar pensando, você está exagerando de falar que as duas ditaduras que a gente viveu, o Estado Novo e a ditadura militar de 64, têm origem anticomunista. Não, eu não estou exagerando. E eu posso ler alguns trechos de documentos aqui para mostrar para vocês como esses dois governos ditatoriais eram de fato baseados no anticomunismo e não na defesa das liberdades individuais. Vamos ver primeiro a Constituição, o preâmbulo da Constituição de 1937. Ela diz: uma notória propaganda demagógica procura desnaturar em lutas de classes e da extremação de conflitos ideológicos, colocando a nação sobre a funesta iminência da guerra civil. Atendendo ao estado de apreensão criado no país pela infiltração comunista, que se torna cada dia mais extensa e mais profunda, exigindo remédios de caráter radical e permanente. Aí está o Estado Novo de Vargas. E agora a gente também pode ver o AI-1, de 1964. Esse vai dizer: decidimos manter a Constituição de 46, limitando-nos a modificá-la apenas na parte relativa aos poderes do Presidente da República, a fim de que se possa tomar as urgentes medidas destinadas a drenar o bolsão comunista, cuja purulência já se havia infiltrado não só na cúpula do governo, como nas suas dependências administrativas. Esses dois documentos eu tirei do site do Planalto Nacional. Muito bem, então a gente vê que o nosso país passou por duas ditaduras muito ligadas a essa suposta ameaça comunista representada pelo falso Plano Cohen e pela transformação na figura de João Goulart, que de reformista e social-democrata passou a ser visto como um perigo totalitário para o país. Muito bem. Após a ditadura, a gente vai ter o período da redemocratização. E aí as correntes ideológicas e de pensamento diversas vão ter lugar para fundar os seus partidos, para espalhar suas ideias com liberdade de expressão. Então vai surgir partidos trabalhistas, socialistas, comunistas. Só que, recentemente, em 2013, a gente vê essas ideias anticomunistas crescendo novamente. E aí a gente precisa entender por que tanto organizações da sociedade civil quanto parlamentares do Congresso, da vida política, andam falando tanto em anticomunismo. É o início da festa do PT para um socialismo em nosso país. Estamos caminhando para o socialismo. O mais curioso é perceber que as ideias mobilizadas são as ideias
de 1960 a 1940 colocadas no micro-ondas e requentadas. O discurso que tinha naquela época é muito parecido com o discurso que tem até hoje. E eles inclusive enfrentam o mesmo desafio. O discurso anticomunista é muito elitista e antipopular, porque ele vai contra justamente todas aquelas transformações que se propõem a melhorar a condição de vida da população pobre. Só que mesmo assim eles conseguem se espraiar na sociedade usando algumas artimanhas muito inteligentes. Por exemplo, falam que estão se mobilizando contra a corrupção, falam que estão se mobilizando contra um populismo demagógico que dá benefícios para a sociedade apenas visando a perpetuação do poder, criam uma tensão e uma polarização da sociedade que supostamente só pode ser resolvida pela força, e se apoiam principalmente no conservadorismo popular. Porque, como eu disse, o comunismo, lá do Marx, fala dessa transformação radical da sociedade, em que nada será como antes. Mas as pessoas têm muito apego àquilo que elas trabalharam para conseguir, a sua casa, o seu terreno, o seu celular. As pessoas se esforçam para conseguir suas coisas, para ter a sua família, para estabelecer seus laços cotidianos, e passam a temer alguma ideia que fala em virar isso de cabeça para baixo do dia para a noite. E aí entra o escolhido para ser o comunistinha da vez nos anos 2000, que é o PT. Bom, o PT surgiu naquele período de redemocratização dos anos 80 que eu falei. E ele surgiu justamente para criar uma outra alternativa de esquerda que não fosse o PCB. Uma alternativa um pouco mais conciliadora, que propusesse um pacto entre os trabalhadores e os empresários e uma transformação reformista da sociedade, melhorando as condições de vida, mas não deixando de se aliar ao mercado. Você pode achar que eu estou inventando isso, que na verdade o PT é muito comunista, mas é importante saber que os próprios comunistas detestam o PT, porque acham que na verdade ele está silenciando a luta de classes. E a gente pode ver isso até no discurso que o Lula fez na sua campanha de TV em 2002, quando ele conseguiu ser eleito. Talvez por isso tenha tanta admiração pelo senador mineiro José Alencar, o meu vice. Um dos maiores e mais sérios empresários do Brasil, que lutou e venceu de forma independente e que hoje exporta 50% de sua produção, trazendo divisas e gerando nas suas fábricas mais de 16 mil empregos. Segundo, então, o historiador Rodrigo Mota, que falou das 3 ondas anticomunistas, o PT governou visando a distribuição de renda, a melhora das condições sociais de boa parte da população, mas não é comunista. A ideia aqui, eu não vou entrar no mérito de discutir se o governo do PT foi bom ou foi ruim, se houve casos de corrupção, se não houve. Esse não é o foco do vídeo. A ideia aqui é mostrar especialmente que o PT não propõe essa transformação radical da sociedade, implantando o comunismo, alastrando a ideologia comunista no país. E outra prova disso é que a gente teve o governo do PT de 2002 até 2014, a gente passou por governos do PT aqui em São Paulo, seja o da Luiza Erundina nos anos 90, seja do Fernando Haddad recentemente, e também a gente tem uma gestão no governo do estado do Maranhão, do Flávio Dino, que é do PCdoB, Partido Comunista do Brasil, que também não vem implantando o comunismo, não visa a isso. Esses partidos, depois da redemocratização, se repensaram e passaram a atuar numa linha que tem mais a ver com o que a gente chama de centro-esquerda, que é essa transformação lenta da sociedade, respeitando princípios democráticos, alinhada aos empresários, aliada ao mercado, mas sempre pensando na melhoria de vida da população. Então, tomando em conta que o PT representa essa corrente de centro-esquerda que continua alinhada com o mercado e que faz essa transformação aos poucos da sociedade, trazendo melhoras das condições de vida, a gente tem que pensar que ele não é um partido comunista, porque não é comunista fazer ciclovias nas cidades, como a Holanda já fez nos anos 70. Não é comunista dizer que a sua empregada doméstica tem direito a uma carteira assinada. Então o PT faz justamente essa conciliação que, se você detesta, saiba que também os comunistas que ainda existem, que são poucos, também detestam, porque eles pensam que a luta de classes tem que acontecer diretamente, não com pacto entre empresários e trabalhadores. Qual que é a nossa conclusão, então, indo desde lá do Estado Novo,
passando pelo Dutra, passando pelo PCB, passando pela ditadura militar, chegando à redemocratização e aos dias atuais. Bom, a gente vê que o anticomunismo é uma ideologia que tenta mobilizar as emoções e o medo da população contra uma transformação radical que não está no horizonte de acontecer. Nem João Goulart, nem o PT, nem o Plano Cohen apresentam essa ideia de planificação econômica, de propriedade coletiva, nada disso. E aí, as pessoas, se compram esse discurso e passam a ter esse medo, claro que passam a aceitar qualquer coisa no lugar do risco comunista, do risco de uma transformação que vai tirar tudo que elas conhecem e tudo que elas têm. E vão aceitar que surja esse homem forte que precisa conter a sociedade, colocar elas nos eixos e impedir que essa ideologia nefasta se espalhe. É importante também pensar a quem o anticomunismo interessa. Como a gente viu, ele interessou ao Getúlio, que queria impor uma ditadura, interessou aos estadunidenses, que queriam que os lucros das suas empresas no Brasil continuassem sem a ameaça dos nacionalistas, interessou aos militares e interessou também às elites nacionais, que estão cada vez mais incomodadas com os avanços sociais que o governo de centro-esquerda conseguiu fazer no país. A gente tem, como eu disse, tanto organizações civis quanto parlamentares e organizações políticas espalhando o anticomunismo por aí, mas então eu te peço, fique atento, fique ligado, não confunda a bandeira do Japão ou um livro didático de história com comunismo, não persiga professores. A nossa bandeira, um símbolo vermelho comunista aqui no Congresso Nacional. Veja aqui o que está acontecendo. Essa será a nova bandeira do Brasil. Prepare-se, brasileiros. Porque a gente não tem o risco, a gente está simplesmente discutindo ideias e pensando todos nas melhores propostas para o país. A gente não pode pegar o bebê e jogar fora com a água do banho. Ou seja, a gente não pode se agarrar ao nosso anticomunismo e jogar fora a liberdade de expressão e a liberdade de discutir ideias. O que essas pessoas propõem é como se fosse um nananeném que a Cuca vem pegar. A gente sabe que a Cuca não vem pegar, então a gente não precisa nanar. Vamos ficar acordados e vamos ficar atentos para não cair no discurso anticomunista e não fortificar medidas autoritárias no nosso país daqui para frente. É isso, gente. Obrigado. Espero que eu tenha convencido vocês. Ou espero que eu não tenha convencido, mas que vocês possam me responder no que faltou. A gente vai conversando nos comentários, nos próximos vídeos. Um beijo e até mais!